Mas isso que você disse, né, de talvez não suba 100%, já aconteceu. Principalmente, a gente não tem ressalvas em investir em estatais, por exemplo, que são empresas que as estatais que nós temos estão no BEST, né, a maioria delas, e o fato de serem estatais e terem um risco político embutido, obviamente que o mercado embute também um desconto maior. É o que o pessoal tá querendo saber aqui no chat, Exatamente. eu ainda não Então, perguntei da por exemplo, a Petrobras. Eletrobras está assim na minha carteira, ó, segurando tudo, né, uma alta de 70% desde o ano passado. O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. E agora já entrando nas empresas que vocês gostam, que a gente citou aqui por alto, né? Esse método BEST de vocês. Tem como entrar em mais detalhes o que significa o BEST, por que vocês chegaram nesse acrônimo? E não, por exemplo, tem lá um BEST com um V de varejo. Né? Ou besta, né? Com o A de agro. Já sugeriram pra gente o A do agro. Pode ir. O BEST, ele foi nascendo de uma forma totalmente natural e depois a gente pode até falar do oposto do BEST. Quem criou o acrônimo? A primeira pergunta. Cara, aqui. Foi um seguidor? Foi um A aluno. gente queria tomar... É sempre um aluno. Falei, caraca, você é um gênio. A gente até mandou livro, mandou um monte de coisa pra ele. Falei, cara, muito boa a sua ideia. Pegando E aí a 2019. gente tem os setores que a gente não gosta de passar perto, que a gente chama... O BEST são setores à prova de balas. Os que a gente não passa perto são setores à prova de Barsi. A gente tentou criar um acrônimo para eles, mas não dá certo. Ficou horroroso. Mas, o BEST nada mais é do que bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. São empresas que, ou melhor, são setores com uma maior previsibilidade, como você estava falando, e eu acho que essa previsibilidade na geração de fluxo de caixa é o que elimina essas oscilações excessivas. Então, existe até uma métrica de mercado que é pouco usada, mas é o beta, né? Então, você sempre vê a variação de uma empresa em relação ao índice. São tipicamente empresas de beta baixo, ela não tem... elas são empresas, são setores, aliás, de margens altas, protegidos relativamente, então com altas barreiras de entrada, poucos concorrentes por consequência disso. Você tem alguns desses setores que são praticamente duopólios ou triopólios aí. E essa previsibilidade no fluxo de caixa é o que, na última linha, vai te trazer a previsibilidade no dividendo que você vai botar no bolso. Né? Então, a gente gosta desses setores porque eles tendem a ser muito mais imunes a crises. Eles não vão participar, geralmente, daquele oba-oba no momento de alta. Né? Não vai então, subir 100% no ano. Dificilmente. Pode acontecer, mas eu acho que seria muito mais uma exceção do que a regra. Então, quando a gente olha aquela farra que estava ano passado dos IPOs, empresas sendo precificadas a múltiplo de receita sem olhar o que estava abaixo disso, empresas sem lucro, enfim, com preços exorbitantes, contando que o futuro fosse ser brilhante. A gente não compra futuro, a gente compra presente. Né? Então, essas empresas, elas são empresas mais tranquilas. Você pega, por exemplo, transmissoras de energia, contratos de longuíssimo prazo, ajustados por inflação, né? E isso traz uma segurança para um investidor. Então, você está falando de colocar você que falou, né, de colocar o pé na renda variável ali através do fundo imobiliário, mas o próximo passo natural é o dividendo, porque esses setores eles acabam te trazendo uma tranquilidade e fazem com que você possa dormir tranquilo com as suas ações. É o que a gente mais gosta de fazer. Você pega aqui exemplos nossos, vai viajar 10 dias sem abrir home broker, sem preocupação. Eu não quero saber se está valendo mais ou menos. Se estiver valendo bem menos, eu vou comprar muito mais, que eu vou aproveitar. Enfim, é isso. Mas isso que você disse, né, de talvez não suba 100%, já aconteceu. Principalmente, a gente não tem ressalvas em investir em estatais, por exemplo, que são empresas que, as estatais que nós temos, estão no BEST, né, a maioria delas, e o fato de serem estatais e terem um risco político embutido, obviamente que o mercado embute também um desconto maior. É o que o pessoal tá querendo saber aqui no chat, eu ainda não Então, perguntei da por exemplo, a Petrobras. Eletrobras tá assim na minha carteira, ó, segurando tudo, né, uma alta de 70% desde o ano passado.
Então, assim, você consegue encontrar boas oportunidades também que vão multiplicar. E, obviamente, isso passa por você comprar bons preços. E, de novo, isso não acontece quando tudo está né, indo muito bem. Então, Mas você sabe avaliar. quando passa esse oba-oba, na verdade, acho que nas ações, quando você faz metas em número de ações. Eu acho que para o pequeno investidor isso conta muito. Então o cara fala assim, quanto que eu quero receber mensalmente dessa empresa aqui? Então ele, sei lá, ele fala 3 mil reais. Aí ele começa, se você olhar por esse lado, quantas ações eu preciso ter dessa empresa que paga dividendos há mais de 20 anos consecutivos, sempre nos mesmos períodos? Quantas ações eu preciso ter dessa empresa para atingir esses 3 mil reais por mês? Aí ele vai lá e faz uma conta. Eu preciso de, sei lá, 10 mil ações. Você começou a comprar 100 ações, o jogo já vira. Porque você vai querer sempre, primeiro, torcer para cair, porque você vai comprar mais com menos dinheiro. E segundo, você sempre vai estar de olho no dividendo que você vai estar recebendo. Porque o próximo aporte seu vai ser aporte mais dividendo. Então, você vê que é uma constituição, assim, não acaba. Você começou a comprar, automaticamente você já vai ser elegível ao próximo dividendo. Mês que vem você vai botar lá de novo o mesmo aporte, ou um pouquinho maior, mais o dividendo. Então, assim, você vê que a bolsa por si só não enriquece. O que enriquece é o seu trabalho, a bolsa vai lá e multiplica. Uhum. E quando você tem essa meta em número de ações, tudo fica mais tranquilo, parece. Porque você vai encarar essas baixas como um baita movimento. Você fala, o que eu pagava 50 reais, agora eu pago, sei lá, 25 e compro 2 ações. Porque você pega o investidor tradicional, o que ele fala? Eu tenho 50 mil reais em Petrobras. Você não tem 50 mil reais, você tem X número de ações, X quantidade de ações. Essa é a mentalidade. Você pergunta para o Barsi, para o Luiz Alves, para todos esses grandes, quanto você tem de tal empresa? Até porque eles pagaram em diferentes etapas, então eles nem sabem exatamente. Exatamente, todo dia isso muda. Então, a mentalidade do sócio é diferente. Uhum. É muito diferente. E o sócio, quando ele vê aquele ativo de qualidade caindo, ele vai querer comprar mais. Ele não vai vender, pô. Engraçado. Se ele conhece e sabe que é bom. O Barsi, por exemplo, se você pergunta para ele qual que é a maior empresa hoje da sua carteira, ele não vai falar Unipar. Em valor financeiro, sem dúvida nenhuma, é Unipar, mais de 40% por conta da valorização dos últimos 2 anos. Mas ele vai falar, não, Klabin, porque eu tenho 70 milhões de ações da Klabin, agora 75 milhões de ações. É a empresa que ele tem maior quantidade de ações. É assim que ele pensa, é automático. Então, você pergunta para ele, ele fala, não, Klabin, é que eu tenho mais ações. Tá? Ele não pensa no valor financeiro daquilo, né? Então, realmente quando a mentalidade do investidor, ela vira uma filosofia de vida. A gente vai no shopping e tal, deixa às vezes de comprar algumas coisas, porque, bom, isso aqui, quantos bancos do Brasil eu poderia comprar, exatamente, com isso aqui, com essa bolsa, com essa... Enfim, então você começa a mudar a sua mentalidade também, a mudar o seu comportamento pessoal, quando você investe dessa maneira. É muito, muito engraçado. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.